Olá, começando por aqui mais um episódio do videocast da Unimed João Pessoa, o Sem Contraindicação. Um espaço reservado para a gente conversar sobre orientações, informações para você ter mais saúde, mais bem-estar, também mais qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre um problema, falar sobre um tema, falar sobre como prevenir esse problema, como tratar também uma doença crônica que já é considerada uma epidemia e que foi agravada com o isolamento aí durante a pandemia da Covid-19, a obesidade. Para você ter uma ideia da importância da gente conversar e de você saber sobre esse tema, a obesidade, mais da metade dos brasileiros hoje estão com sobrepeso ou são obesos. Inclusive, a gente vai saber qual a diferença. Hoje, para a gente bater esse papo, conversar, trazer essas informações, nós contamos aqui com a participação de dois convidados, dois especialistas no assunto. Eu recebo o gastroenterologista, doutor Heraldo Rocha, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor. E também o cirurgião do aparelho digestivo, doutor Luiz Antônio Fonseca. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Para começar essa conversa sobre um tema tão importante, tão presente, né, nessa vida aí cotidiana, nessa vida moderna. Inclusive, eu tenho aqui uns dados, umas informações, que antes de passar a primeira pergunta para vocês, eu vou trazer aqui, viu? Olha só, o sobrepeso e a obesidade afetam 56,8% dos brasileiros. Isso segundo um estudo recente da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ou seja, 56,8% da população no Brasil. E aí, quando a gente coloca assim a faixa etária entre 45 e 54 anos, a situação fica mais preocupante. O percentual sobe para 68,5%. É muita gente sofrendo com esse problema ou com esses problemas. E para a gente começar, eu queria entender qual a diferença entre uma pessoa com sobrepeso e uma pessoa obesa. Bem, a gente leva em consideração, Linda, o chamado índice de massa corpórea, que é um cálculo que é feito levando em consideração o peso sobre a altura ao quadrado de cada pessoa. Então existe uma tabela que define que quando a pessoa tem um IMC entre 24,9 e 29,9, ela está na faixa de sobrepeso. Sim. E a partir de 30 e acima de 30, ela entra na faixa de obesidade. E hoje já é possível a gente encontrar, a tecnologia acabar ajudando em alguns aspectos, ou não. Por exemplo, hoje a gente tem uns aplicativos que você acessa e dá para calcular, ali coloca o peso, coloca a altura. Esses aplicativos, doutor, eles são confiáveis? Dá para a gente colocar ali e ter uma noção de como é que está a situação? Isso é muito bem enfocado por você, porque hoje com o smartphone, com o computador, né, você acessa sites que podem oferecer essas tabelas, essas formas de calcular sem a pessoa naturalmente demandar maiores esforços. Então, são confiáveis. A maior parte dos sites que tem hoje na internet, qualquer um de nós, a gente pode acessar, colocar os dados, né, que é o peso e a altura, e imediatamente o site ele dá o cálculo do seu IMC. E quando vê que o negócio não está muito bem, procura um especialista, né? De toda forma, a gente não pode esquecer que o índice de massa corpórea, que é um padrão, ele serve para a gente tentar escalonar o grau do problema. Sim. Por outro lado, ele não é uma coisa muito complexa. Ele não retrata, né, normalmente, e às vezes você tem distorções. Porque uma coisa é o indivíduo ter uma quantidade de massa magra que se resume ao peso da estrutura óssea e dos músculos. Certo. E outra coisa é ver ele como um obeso. Então, vamos lá. Um exemplo típico para se entender, Mike Tyson
que eu acho que a maioria das pessoas, eu sou um pouco mais velho, mas acho infelizmente a maioria eu acho que já ouviu falar. Sim, sim. Ele foi um pugilista que na época que ele unificou os 3 cinturões, ele tinha, entre aspas, um IMC de 41. O que se fosse analisar via IMC, ele seria um obeso mórbido. E isto é uma mentira. Porque ele era uma montanha de músculo. Então o IMC ele serve como um parâmetro inicial para você traçar uma ideia onde o indivíduo está. Mas a avaliação entre o percentual de massa magra e o de massa gorda, ela pode trazer um grande desvio na realidade. Então, existem outros tipos de acessórios que chama-se bioimpedância, que vai nos favorecer a tirar esses deslizes do IMC. Mas, na maioria das vezes, o IMC ele é fidedigno. Só quando você se depara com um paciente que tem um excesso de massa, que é muito bem-vindo, tá? Sim. Muito bem-vindo. Quanto mais massa magra, isso significa dizer que nossa pessoa, ou qualquer paciente, não é como um paciente, não é um doente, então qualquer pessoa, quanto mais massa magra tiver, melhor. Ele vai estar muito mais saudável. Doutor Luiz Antônio, é muito comum a gente ver a questão do sobrepeso, da obesidade, estarem aí relacionados a um estilo de vida não saudável, a vícios, a insônia, a uma série de situações, um modo de trabalho, né, uma intensidade de trabalho muito grande, enfim. Mas eu queria saber quais são, assim, de fato, os principais vilões do sobrepeso e da obesidade. Entenda que a humanidade só chegou aqui, nos anos que nós estamos, graças a genes que foram desenvolvidos e alterados para saberem poupar energia de alguma forma, ou com gordura ou não. Senão, a humanidade não tinha chegado até agora. Então, facilidade para ganhar peso, isso é inerente à maioria das pessoas. Nós carregamos esses genes. Então, facilidade de ganhar peso é um lugar comum. É claro que na época da infância o metabolismo está aumentado, ele vai aumentando na adolescência e ele chega a começar a entrar em platô aos 30 anos. Então, no consultório eu sempre digo, passou dos 30, perdeu garantia de fábrica. Então, vai entrar numa fase de platô que vai até os 40 e depois vai descer ladeira. Então, o metabolismo, passando dos 40 anos, ele todo dia tende a ser mais econômico, ou seja, o indivíduo precisa entender que todo dia ele tem que comer depois dos 40, menos que na véspera. Caso contrário, ele vai ganhar peso de uma forma lenta e progressiva. Mas quando passam uns 10 anos, a coisa já começa a comprometer outras coisas. Então, isso é uma realidade. Então, nós precisamos entender que nós todos temos essa facilidade de ganhar peso. Uns mais, outros menos. Sim. E a parte genética, ela é real. Se eu tenho um filho, se eu tenho um pai obeso, a chance de eu ter uma prole é de 50% de pacientes de filhos obesos. E se eu tenho uns 2 obesos, é praticamente 75%. Então, não é gordo quem quer, só quem pode, mas a maioria pode. Essa é a verdade. Então, isso vai depender da parte familiar, entender que a prevenção da obesidade começa em casa. Eu não posso querer que meu filho coma tais coisas se eu não dou o exemplo. Então, o núcleo familiar, ele não pode terceirizar a educação dos filhos. A educação não é só mandar para a escola. A escola também faz parte disso. Então, hoje você vê escolas que não permitem que entre alimentos industrializados, estimula a criança a levar a lancheirinha de casa porque é mais saudável, então bota um suquinho, bota uma fruta. Mas antigamente isso era bullying. Se eu levasse meu lanchinho de casa, era bullying, porque isso o adolescente termina não aceitando. Então, a coisa tem que começar no núcleo familiar, a escola é um copartícipe e ninguém vai conseguir tratar a obesidade sem prevenção. Ele falou de um gancho aqui para a minha próxima pergunta para o senhor, doutor Aldo. A questão genética, e aí não só a questão genética, mas, por exemplo, vícios, tabagismo, alcoolismo, a questão também de doenças mentais, né, de problemas mentais hoje tem se falado tanto, que está tão presente na sociedade.
todos esses fatores acabam também colaborando, né, para esse sobrepeso, essa obesidade, de alguma forma. Perfeito. E complementando, né, que o Luiz aqui falou, a questão também de doenças, vamos dizer assim, orgânicas, como, por exemplo, o hipotiroidismo. O hipotiroidismo, né, a disfunção da tireoide, é uma condição que favorece também a redução do metabolismo e o acúmulo excessivo de peso. E entrando na esfera mental, você tem toda a razão. Mas os transtornos de ansiedade, depressão, outras vezes o uso de medicação psicotrópica. Os medicamentos psicotrópicos, eles podem aumentar o apetite, né, das pessoas que estão usando e, consequentemente, ter uma compulsão alimentar e também daí advém o ganho de peso. E entrando ainda nessa área dos fármacos, a questão do uso crônico de corticosteroides, né, dos corticoides, também é uma outra condição que também contribui para que haja um aumento do apetite e também, consequentemente, um aumento de peso. Dentro, assim, dessa questão vamos dizer assim, da origem da obesidade, né, eu, na minha concepção, reforçando aqui que Luiz Antônio falou, eu diria que a genética, a questão do hábito alimentar e também a questão, como você acabou de dizer, do estado mental. A sanidade mental também é um outro aspecto muito importante que a gente tem que enfatizar na abordagem desses pacientes. Então, de repente, a gente pode dizer que é uma visão antiquada, preconceituosa, a gente dizer que a obesidade, por exemplo, é uma escolha, tendo em vista que tem outros fatores que podem levar, né, o indivíduo a ter o problema. Acho assim que talvez dizer que é uma opção, eu acho assim um pouco forte, sabe, Lina? Porque a gente sabe que dentro do contexto de vida de cada um há fatores que é muito difícil da gente mensurar, não é? Mas a gente sabe que a questão da saúde mental, ela é fundamental na vida de todos nós. E nessas pessoas que, vamos dizer assim, que têm um componente depressivo, por exemplo, né? E que, vamos dizer assim, a fuga delas é a questão da alimentação, não é? Então, muitas vezes, esse refúgio pode trazer, vamos dizer assim, um preço muito alto, para que ela pague naturalmente no futuro. O horário da alimentação implica em alguma coisa ou não tem nada a ver? Por exemplo, a gente vê muitas pessoas, de repente, comendo sem uma hora determinada, acaba almoçando mais tarde, não sei o que, isso acaba sendo corriqueiro. Ou tem gente que diz assim, eu vou comer muito pela manhã, posso comer tudo o que eu quiser e aí ao longo do dia eu não como mais nada, enfim. Essa questão dos horários implica alguma coisa? Sim. O metabolismo nosso, ele é muito mais ativo durante o dia. Há muito tempo atrás eu vi até em uma conversa de amigos, alguém dizer assim que a pessoa devia comer como um rei, almoçar como um nobre e, assim, sem nenhum tom pejorativo, e comer como um pobre, e jantar como um pobre. Ou seja, deveria se comer mais, né, nas primeiras refeições. Sim. Porque à noite, realmente, o metabolismo ele é mais lento. Então, vamos dizer assim, a capacidade energética de a gente usar as calorias que são fornecidas na alimentação é muito maior durante o dia. À noite, a tendência é a gente acumular essas calorias que, a partir daí, vai se transformar em gordura, tá? Em excesso de peso. Vamos entrar agora numa pauta que o senhor até meio que adiantou, mas vamos entrar mais profundamente nesse tema, que é a obesidade infantil, né? O problema nas crianças. Aí eu trago aqui, gente, informação do Ministério da Saúde, que disse que a obesidade infantil afeta mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos no país.
Esse dado é Brasil, não é mundo, acredite. E vai além. Nessa faixa etária, o sobrepeso chega a mais de 6 milhões de indivíduos. Ou seja, são muitas crianças com esse tipo de problema, né? E aí eu pergunto, o que é que está por trás dessa obesidade infantil? O senhor estava falando ali a questão da alimentação no lanchinho da escola e também a questão do exemplo dos pais, que às vezes o pai quer que a criança coma legume e ele está comendo um bom pão com ovo, com queijo, com tudo que tem direito. E aí, desse jeito, não tem como educar, né, doutor? Complicado. Então, o exemplo, sem dúvida nenhuma, tem que partir de quem é o piloto dessa situação, que é o pai e a mãe. Ou um sozinho, se por acaso for uma família que não tenha os dois. Mas o fato é que não há dúvidas que há necessidade da família se organizar e passar. Ninguém quer tirar uma criança de comer um doce, um chocolate, só que não pode ser isso numa quantidade. Isso eu me lembro quando era criança, por isso que eu estou dizendo que eu sou mais velho. Então, a festinha era um evento. Era o dia que a gente comia uma fatia de um bolo, mas semana, só que tem gente que faz festa todo santo dia, de manhã, de tarde, de noite. Então isso extrapola o habitual. E se você for analisar de outras coisas, as crianças hoje em dia, tanto pela questão da violência e de uma série de outros fatores, elas estão atreladas mais a alguma coisa nas mãos, tipo um laptop, ou um iPhone, ou qualquer smartphone, melhor falando, porque eles ficam ali no mundinho deles. Então tem criança que, infelizmente, os pais deixam almoçar vendo o smartphone ou o tablet, assim, porque eles ficam calminhos e a mãe adora porque está dando comida para ele. Isso é igual aquela mãe lá no passado que dava uma madeira de mingau de madrugada porque o filho não comia. Porque ela não achava o filhinho dela bonitinho, que ela queria um bebê jonço, gordinho, bonitinho. Só que obesidade não é essa coisa bonitinha, não. Obesidade começa ali e, às vezes, há um degringolar da situação que cada dia vai ficar mais obeso. Então, infelizmente, as crianças hoje são extremamente sedentárias. Elas não correm na rua, elas não correm estrada, elas estão com o mundinho dela. É trancado ou no quarto ou na sala. E às vezes não fazem absolutamente nada. Então, a gente não vê uma campanha de estimular a atividade física nas escolas. A maioria das escolas hoje, quando passa do 6º, 7º, 8º ano, é focado numa coisa chamada Enem, que na minha época era vestibular. Então, o mundo acaba. Ninguém mais pratica voleibol, basquete, com raras exceções, mas não há um estímulo. Então, precisa se mostrar o inverso. Então, tem que se estimular a atividade física, que não é nenhuma maravilha do mundo, tá? Não acho que a atividade física seja numa criança, num adolescente ou num adulto. Se você fizer 3 vezes por semana, você está fazendo seu dever de casa. Então, essas escolhas também partem por parte do indivíduo. Então, achar que tá gordinho vai ficar sentado numa cadeira esperando que o resultado caia no colo, não vai. Entendi. Então, infelizmente, o indivíduo tem que ter escolhas. Se ele achar que está bem desse jeito, é um direito dele. Mas um dia vai pagar uma pena alta. Então, de verdade, precisa, sem dúvida nenhuma, estimular a atividade física, mas isso não resolve o problema, ele ajuda, a não ser que seja um atleta de alta performance. Então, você tem o exemplo de Michael Phelps. Ele comia feito um louco, é uma coisa assim maluca, de 60 ovos, 5, 6 hambúrgueres, mas ele nadava por volta de quase 30 quilômetros todos os dias, é diferente, isso é um atleta de alta performance. Então, infelizmente, a gente tem que adequar para cada caso. Então, infelizmente, precisa-se ter cuidado. Normalmente, o problema obesidade começa na infância. Os últimos índices são alarmantes. Já foi 170% de aumento anual há 6 anos atrás, pulou para 240% e hoje já está em 300 e carqueirado. Então, infelizmente, é em PG, não é em PA que está aumentando a obesidade infantil. Então, a coisa, lembre-se que o Brasil é o reflexo dos Estados Unidos em torno de 15, 20 anos. Então, o segundo país mais obeso, o primeiro é os Estados Unidos, e a gente vem no vácuo. Então, mais ou menos, a gente anda o par e passo, ou seja, nós somos os Estados Unidos de 10 anos atrás. E isso vem se mantendo com uma regra estatística nesses últimos 30 anos. Então, a gente tem aqui exemplo dos pais responsáveis, né?
A gente tem aqui as escolhas com relação ao lanchinho da escola, ao incentivo à atividade física ou a outras atividades, brincadeiras, né, a essas crianças. Mas vamos para, por exemplo, aquelas crianças que, por exemplo, a gente fala da responsabilidade dos pais, ok. Tem a sua responsabilidade e importância óbvia e maior do que todas, vamos dizer assim. Mas vamos para as iniciativas públicas, as políticas públicas. Por exemplo, o que está sendo... Muitas crianças a gente sabe que hoje vai comer na escola. Vai para a escola porque vai comer, né? Na sua opinião, falta também para essa parcela da população esse incentivo, o incentivo a comer bem, a comer melhor... E a relação também das escolhas dos alimentos que são oferecidos, por exemplo, nessas escolas públicas? A gente imagina que as escolas públicas têm um nutricionista por lá. Isso seria o ideal, mas você vê, hoje em dia a gente tem uma UBS, que é uma unidade básica de saúde, que tem um clínico, que tem um doutor que cuida lá como médico da família, mas tá capenga do resto. Então, se eu tenho um problema dessa magnitude, já era para ter incluído... Na prevenção básica de saúde, existe uma diretriz do Ministério da Saúde que é só para obesidade. É uma das poucas doenças, como diabetes, hipertensão e obesidade. E às vezes juntam os três num pacote só. Sim. Tá certo? Então, já está tarde demais para se tentar imaginar que não deveria ter um nutricionista. Isso não é uma demanda cara. A longo prazo isso vai trazer benefício. Então a presença do nutricionista na unidade básica de saúde deveria ser obrigatória. Mas infelizmente ela consta como um ponto de referência, mas não numa UBS. Então a coisa tem que ser mais disseminada nessa base. Então a ajuda dos pais ajuda sem dúvida nenhuma, mas infelizmente a gente tem um país muito heterogêneo do ponto de vista socioeconômico e cultural. Então muita gente acha que tem que comer até encher. Então tem gente que só se para de comer quando está extremamente farto. E ele não acha que é feio comer demais e comer qualquer coisa. O que ele quer é comer. Então lembrar que por trás da obesidade tem uma coisa chamada prazer. Então prazer, comida dá, igual a álcool, igual a droga, igual a qualquer outra coisa. Então essa relação comida com prazer, às vezes você termina afogando uma série de problemas na comida. Porque ela alivia as tensões, a parte emocional. A curto prazo, mas a médio e longo cria outros problemas. Não há dúvida. Então, comer dá prazer. E é o prazer, hoje em dia, mais fácil. Na década de 60, a preocupação do mundo era saber se todo mundo ia ter comida para ter. Sim. Hoje em dia, a gente vê que a coisa mudou. Então, o acesso à comida, quando eu digo acesso à comida de uma forma geral, não necessariamente uma comida de boa qualidade. Sim. Seria o ideal. Mas uma comida rica em carboidratos, principalmente no Nordeste do país, talvez seja um dos países que mais, aliás, estados que mais comem carboidratos são nossos. Então, se você for arguir um paciente no consultório e perguntar a cada 10 coisas que ele come 9 carboidratos e meio. E ele não come 10, mas ele come 9,5. E, infelizmente, ele vai se meter numa roubada. Então, o carboidrato tem um grande problema. Sim. Ele não dá saciedade. Ponto final. Então, sem ter saciedade, o indivíduo vai comer. Ele come o primeiro... Para de comer. Ele compra o primeiro biscoitinho de chocolate recheado, ele adorou, ótimo. Vai para o segundo, ele gostou de novo. Vai para o terceiro, mas quando dá do quarto em diante, ele não sabe nem porque está comendo. Ele não para, ele só para quando acabar o último. É verdade. Então, o carboidrato não dá saciedade. Esse é o grande problema. Acontece com o Pipos, né? Aquele da... Se a criança come um saco de Pipos e não para de comer. Salgadinho, né? Vai comer, não vai comer. Não para. Eu devo imaginar, doutor Heraldo, com essa calmaria toda dele, né? Que às vezes dá vontade de dar um puxão de orelha nos pais que chegam no seu consultório, que você diz assim, poxa vida, como é que pode? Você está dando esse tipo de alimento, você está dando e quer que a criança faça outras escolhas, não tem como. Isso é muito corriqueiro. É interessante, assim, o que o Luiz Antônio aqui falou, né? Os pais, eles têm que ser referência. Né? Então, assim, na maioria das vezes, o que a gente observa é que na hora de uma refeição,
né? O que predomina realmente na mesa é uma grande quantidade de carboidratos, poucos ou quase nenhum legumes, verduras, não é? Consumo de frutas também dentro da família muito baixo. E as crianças, elas terminam sendo conduzidas, né, desde cedo para uma alimentação, vamos dizer assim, errática, né? Então, eu outro dia estava fazendo uma reflexão, se a gente desde cedo nós fôssemos criados sem açúcar e sem sal, a gente chegaria na adolescência, né, sem naturalmente ter o hábito, né, de procurar comida salgada ou comida doce. E quando a gente tivesse a oportunidade de ter contato com isso, com esses alimentos, a gente ia estranhar. A gente poderia até naturalmente não ter interesse, né, em ter uma aproximação com esse tipo de alimentos. Então, mas isso vem desde realmente ali da infância. Então, os cuidados, e é raro, mas eu vejo muitas mães com essa preocupação, né, de evitar que as crianças tenham contato maiores com doces, com essas comidas industrializadas que a gente aqui está comentando, não é? Enfrentam muitas dificuldades, né, porque o ambiente, né, na escola, o ambiente onde mora, no bairro, no condomínio, não favorece. Mas tem muita gente que consegue levar adiante esse tipo de educação alimentar. E aí a importância também do papel do pediatra, né? Isso. Que está sempre ali orientando, né? Sem dúvida alguma, a gente vê isso por parte de muitos profissionais, né, essa preocupação. Eu também endosso aqui o que o Luiz Antônio falou da questão da presença do nutricionista nas escolas, né, sobretudo, nas unidades de saúde. Sim. Né? Mas eu acredito também que essa merenda escolar ela tem uma supervisão por parte dos nutricionistas, né, que isso é muito importante, porque essa educação alimentar, Linda, eu aproveitaria fazer um gancho para você. Ela é importante, né? Não é só em questão da obesidade, é para a prevenção de uma série de doenças, né? Como diabetes, como hipertensão, como câncer, né? Do aparelho digestivo. Né? Então, essa saúde da alimentar, ela deveria ser realmente um programa de uma política pública dos governos, né? Para que realmente a gente estendesse a saúde para toda a população. Eu reforço também esse comentário de Luiz Antônio, quando ele fala da prática esportiva. Eu sou um pouco mais velho que ele, né? Mas eu também me recordo, né, que na minha época eu praticava muito esporte, em época de escola. E eu não me recordo, assim, eu conto na minha cabeça, outro dia eu estava fazendo essa análise, eu estava me lembrando que na escola onde estudei, eu me lembro de 3 meninos que eram gordinhos. O resto não tinha problema de peso. Porque a grande maioria praticava esporte. Então, realmente, a atividade esportiva, ela merece, vamos dizer assim, ser renovada, né, a nível das escolas. O governo poderia voltar a estimular os jogos escolares que havia, né, que eram motivos assim, de muita empolgação por parte dos estudantes de participarem deles, para que a atividade física se faça mais presente na vida escolar. Muito bem. E eu aproveito, já que a gente está falando sobre obesidade infantil, sobrepeso infantil, para convidar você que quer saber mais sobre a saúde da criança a assistir o nosso episódio número 3, que fala justamente sobre esse tema, trazendo muitas orientações, muitas dicas para você, pai, mãe, para você, avô que está aí com criança em casa e que de repente quer ter mais orientações para cuidar melhor da saúde
né, desses pequenos. Então assista aí no nosso portal, tá aí rapidinho, você acessa o link, episódio 3, a gente fala sobre saúde da criança. Ainda sobre esse tema, a Associação Americana de Pediatria atualizou, depois aí de 15 anos, a recomendação para o tratamento de crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade. E, embora reforce que a terapia focada em mudança de estilo de vida seja mais eficaz, vale ressaltar, admitiu pela primeira vez a possibilidade de intervenção combinada com medicamentos emagrecedores crianças a partir de 8 anos de idade ou cirurgias metabólicas bariátricas em caso de obesidade grave em pacientes com 13 anos ou mais. Na opinião de vocês, foi uma atualização assertiva? A especialidade, aliás, da pediatria tem que ficar atenta a essas questões? Como lidar com essas atualizações? Vou passar para o senhor, doutor. Vamos lá. Então, primeira coisa, com esse aumento gigante da obesidade infantil, isso vem desencadeando cada dia obesidades graves, cada dia mais precoce. Então, o próprio pediatra, um pediatra de 30 anos atrás, ele não existia o endócrino pediatra. Ele é agora uma figura. Se você pegar aqui a cada 10 endócrinos que voltaram nos últimos anos para uma cidade como João Pessoa, aqui, provavelmente a gente tem quase 70% virou endócrino pediatra. O que existe 2 residências, a residência de pediatria e depois a especialização em endocrinologia. Então, houve uma melhora grande da terapêutica medicamentosa. Então, a cirurgia bariátrica, ela começou com algumas técnicas que não é de muitos anos. Nós temos cirurgias desde década de 40 do século passado, só que eram técnicas muito complexas e que tinham muitos efeitos colaterais. E temos técnicas hoje que já estão muito consolidadas, porque antigamente se operava 1 doente, 2 doentes, 3 doentes no ano nos Estados Unidos. Então, quando se pensou em começar a cirurgia bariátrica. Mas hoje em dia, dos anos 90, final da década de 90 para 2000, houve um boom na cirurgia bariátrica. O que era um evento virou uma panaceia, uma das cirurgias mais feitas no dia a dia dos hospitais. Sim. Então, hoje em dia, não é um N muito grande. Então, não se sabia de tudo o que acontecia e por que acontecia. Então, a gente operava um paciente diabético que usava 150 unidades de insulina. Em 2 dias o paciente não estava mais precisando de insulina. Então você ficava, rapaz, esse negócio aqui tá funcionando, mas como vem isso? Então os estudos nunca cresceram tanto. E isso possibilitou a realização de vários trabalhos em que se tentou sintetizar o que a gente chama de heterormônio. Então, o heterormônio que mais em voga hoje em termos de medicamento chama-se GLP-1. Então, o GLP-1 é um hormônio produzido no nosso organismo quando eu faço um desvio em que eu excluo do duodeno e a parte inicial do intestino. E com isso, ele regula muito melhor o metabolismo endócrino, principalmente da saciedade e como também controla melhor o diabetes. Então, hoje nós temos sintetizados há mais ou menos 6 anos, liberado no Brasil uns 3 anos para cá, talvez o primeiro medicamento eficiente no controle da obesidade. Então, ele foi feito inicialmente para tratar, entre aspas, os diabéticos, só que começaram a ver o efeito colateral dele preponderante, que era perder peso também. Então, foi o primeiro medicamento que nos teve um dado palpável e eficiente. Ele não propõe perder 20 quilos no ano, mas ele propõe perder 9,4 quilos ano. E a gente só tinha um bocado de remédio que a gente usava os efeitos colaterais. Então tinha remédio que era para neurologia, tipo topiramato, que ele dá um pouquinho de saciedade. Eu usava outro para desabsorver gordura, que era o Orlistat. Então a gente tinha uns, vamos dizer, uns quebra-galho. E um bocado de remédio para a parte emocional, que era sertralina, fluoxetina, uma série de coisas, e fora outros que eram muito malucos. Então, a partir desse momento que passou a se ter um remédio de boa qualidade,
Foi aí onde se extrapolou nos Estados Unidos começar a usar para pacientes infantis e de puberdade e liberaram lá no FDA e a partir daí começou a se ter algum tratamento. Porque as outras drogas, ou eu mandava o moleque correr, ou eu mandava ele comer menos, ou melhorar a comida, ou não tinha outra coisa para fazer. Então, infelizmente, este foi um novo horizonte que foi criado, ele é eficiente, contudo, vai ficar numa dependência. Pode ser que no futuro a gente vai ter outros medicamentos, já está chegando um novo para ser liberado aqui no Brasil esse ano, que os dois vão possibilitar uma perda média anual em torno de 16 quilos, o que não é pouco. Então, é uma ajuda muito grande e que pode ser que no futuro a gente tenha uma luz no final do túnel para que se trate obesidade com a série de medicamentos. Do jeito que a gente tem um remedinho para pressão, um remédio para diabetes, pode ser que a gente vá usar uns 2 ou 3 ou 4 ou 5 remédios que vão ter o mesmo efeito e que poderão ajudar de forma importante. Mas há casos muito graves. Então tem paciente que no Brasil é só liberado a partir de 18 anos, mas se abre algumas brechas, pacientes de 15 anos, 16. Agora, com essa mudança no FDA, provavelmente deve ser encampada aqui no Brasil. Então, tem pacientes adolescentes que são operados. Mas são aqueles pacientes extremamente pesados. Ou seja, é um paciente que tem um IMC de 50, 55, 40, paciente que não consegue mais andar. Então, não dava para esperar esse doente com 14, 15 anos, para esperar chegar em 18 para dizer, vamos operar. Aqui a gente tem uma obrigatoriedade de pedir 3 pareceres de pelo menos, se fosse o caso, de 3 endócrinos infantis ou de pelo menos 2 pediatras e um endócrino, para poder você ter liberação para fazer abaixo de 18 anos. Mas, infelizmente, é uma realidade atual. Doutor Arnaldo, a gente fala muito sobre alimentos processados, ultraprocessados, né? Os problemas que eles podem, né, vir a provocar, a questão da má alimentação. A gente aqui na nossa conversa a gente já começou, já citou esse ganho. Mas para ficar bem claro para o público que está assistindo a gente, como é que a gente explica o que são, na prática, assim, exemplos de alimentos ultraprocessados? Bem, a gente, dentro da esfera da questão do sobrepeso, da obesidade, né, a gente pode naturalmente mencionar esses alimentos ricos em carboidratos, né, como determinados biscoitos e subscoitos com recheio, né, esses salgados, né, que o mais comumente conhecido, né, são os pipos, né, e sem dizer também, né, dos achocolatados. Né? Então, esses alimentos, né, além de serem ricos em conservantes, eles são muito ricos em açúcar. E eu gostaria de aproveitar também para lembrar, ainda dentro desse espectro, da questão dos refrigerantes. A quantidade de açúcar que existe nos refrigerantes é extraordinária. Né? Sabe-se que, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola de aproximadamente 290 ml, ali tem uma quantidade ali de açúcar que talvez seja em torno de 100, 150 gramas. Não é? É uma coisa muito, muito considerável. Não é? E também eu diria que não é uma alternativa pensar em dar refrigerante diet ou zero para essas crianças. Porque, por outro lado, além de serem também ricos em conservantes, é muito rico em sal. Mas que também não é interessante para o nosso organismo uma quantidade grande de sal. Sobretudo para aqueles que já têm uma história familiar, por exemplo, de hipertensão arterial. Entendi. Né? Então, o melhor, né, de toda essa história é que essas crianças elas cresçam num ambiente de alimentos naturais, de frutas, não é? De legumes, de verduras, e aproveitando isso aqui, o que Luiz Antônio comentou, não é?
eu acho que deveria voltar à nossa época aqui, que eu também só comia doce e refrigerante quando ia para aniversário. Nem no final de semana na minha casa tinha isso, não era comum. O máximo que tinha era um bolo inglês. Minha mãe fazia, mas outras coisas dessa esfera não havia. Eu estava ouvindo aqui Luiz Antônio falando sobre essa nova geração de medicamentos, né, os agonistas da GLP-1, né, que são peptídeos similares ao glucagon, né, que é um hormônio que é muito importante nesse processo de controle do peso, porque ele também inibe a saciedade, né? Eu estava me lembrando de um dos primeiros medicamentos que foram utilizados no controle da questão da obesidade, que foi a sibutramina. A sibutramina é um derivado da anfetamina. A anfetamina, eu me lembrei disso porque eu gosto um pouco de ler sobre história e gosto de ler sobre a história da Segunda Guerra Mundial. E os alemães, eles tinham uma divisão chamada divisão Panzer, que era uma divisão muito temida, né, naquela época da guerra. E anos depois ficou-se sabendo que os soldados, eles tomavam anfetamina. E a anfetamina tinha duas finalidades. Primeiro, tirar a fome, né, porque era difícil alimentar bem, né, 1 milhão de soldados, etc. E, ao mesmo tempo, aumentava o metabolismo, né, e dava muita disposição, muita energia, né, vamos dizer assim. Então, a partir daí, dessa observação, foi que, mais adiante, começou-se a usar a anfetamina e depois a sibutramina como uma medicação para moderar o apetite, mas a gente sabe que ela tem efeitos colaterais muito sérios, né, como a elevação da pressão arterial, da frequência cardíaca, e realmente não é uma das melhores opções que existe hoje para o controle da questão da obesidade. Bom, vou dar uma pausa aqui na nossa conversa para convidar você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal, né? Poder aí ter acesso a todos os conteúdos que a gente traz, compartilha. Então, você que está aqui no nosso portal, né, unimedjp.com.br, que inclusive aqui você encontra os links de todos os episódios do nosso videocast. Aqui você também pode sugerir temas para os próximos episódios, pode deixar a sua pergunta e interagir aqui com a gente. E tem também o nosso Instagram. Por lá também você pode conversar conosco, trazer o seu pedido, né, a sua pergunta, a sua dúvida, que é o @UnimedJoãoPessoa. Participe sempre, que é sempre bom ter a sua interação aqui com a gente no nosso conteúdo também. Vou dar uma pausa nesse tema. Por quê? Porque, vamos falar, a gente tem um quadro aqui no nosso videocast que se chama Mente Ativa. É quando a gente conhece um pouco mais dos nossos convidados, o que eles fazem para além da medicina. E eu estou aqui com 2 exemplos assim, bem diferentes. Vou começar com o Dr. Luiz Antônio. Quer dizer, um passarinho me contou, alguém soprou aqui no meu ouvido que você gosta de cavalgar? Sim. E temos imagens. Olha aí, para provar. Opa, me conte aí desse hobby, né, dessa prática. Na realidade, eu adoro o campo. Então, seja numa fazenda, graças a Deus eu tenho uma para afogar minha parte B. Sim. É minha área de relaxamento, é a área em que a gente se afasta um pouquinho da cidade. Isso dá muita tranquilidade. Então, na realidade, eu adoro os animais de uma forma geral, adoro estar na terra, gosto de qualquer coisa relacionada com isso. Então, nos finais de semana, a gente tenta fugir um pouquinho da rotina do dia a dia. Nós trabalhamos um bocadinho, então não inferior a 12 horas dia, então é um ritmo muito puxado, mas de uma forma geral a gente termina tendo essa linha de fuga, mas é uma fuga muito prazerosa, apesar de dar uns trabalhinhos, mas sem dúvida nenhuma. Agora essa cavalgada no fim de semana,
Sim, a gente tem um grupo mais ou menos de pelo menos uns 30 colegas e normalmente fazemos em torno de umas 12, 14 cavalgadas ao ano. Então isso a gente anda na praia, anda em fazendas. Sim. São cavalgadas bem longas. A última que a gente fez em torno de 45, 50 quilômetros. Tá. Então, mas graças a Deus o nosso meio de transporte é de boa qualidade. Não né? é para qualquer cavalo, não, senão a gente... Né? E a ação é boa. Não, mas o mais importante é o cavalo. É. E o costume. Nosso presidente da Unimed é um do grupo. De vez em quando ele posta umas Pois fotos, é. né? Praticando também. Então tem um O grupo grupo mesmo. que se reúne algumas vezes. E são totalmente heterogêneos. De saúde tem alguns, eu acho Sim. que dá uns 10, mas tem todas as idades. Lá eu me sinto menino, porque tem alguns de 86, tem uns de 78, então é um grupo bem eclético. Sim. Nós temos juízes, temos pessoas que trabalham só com fazenda, é bem heterogêneo, é bom que aí é uma época de trocar ideias, ver os problemas dos outros, conversar, e só vão os homens. É um clube do Bolinha. Clube do Bolinha. E é bom que, assim, isso também ajuda na qualidade de vida, no dia a dia, né? Sim. Porque é uma... Desestressa. Eu não esqueço nunca uma passagem, eu não vou falar o nome do senhor, mas é um cara muito rico. Tá. E um dia ele foi cavalgar com a gente. Para você ter ideia, o local que ele levou a gente é a foz do Rio Miriri. Ele era o dono de tudo que estava por ali. Aí, ao final do passeio, ele olhou pra gente e disse, levantou da mesa, porque quando a gente começou a se concentrar pro plano, aí chega um cara com uma polícia, 2 batedores, eu digo, quem é que tá chegando? Aí eu sei que o fato é que ele era o dono de tudo que estava lá por onde a gente estava andando, Certo. e era a foz do Rio Miriri. Aí ele disse, hoje eu tive o prazer de ver uma coisa muito bonita, que eu não sabia que tinha. Eu nunca tinha estado ali. Ele comprou aquela fazenda há mais de 30 anos. Meu Deus do céu. Ele foi a primeira vez que foi levado lá por a gente. Ele chegou e disse, olha, vocês me deram um grande prazer da minha vida. Eu era dono disso aqui. Ele tem muita coisa. Sim. É muito rico. Ele disse, eu nunca tinha visto isso. Eu tô besta com o que eu tenho, porque eu nunca imaginei ter isso. Olha só. É uma coisa louca. É uma coisa louca, mas que bom. E aí, nós temos também, doutor Eldo, que não fica para trás. Dizem que ele é um homem de praia, que gosta da praia, de relaxar na praia. É isso, temos imagens também para comprovar isso. É isso, doutor Eldo? É verdade. Eu sou o oposto, né? Luiz Antônio gosta do campo, eu gosto da praia. Qualquer praia, eu tenho uma praia específica que você gosta mais? Não, eu gosto das praias do Nordeste. Sim. Eu acho que aqui a gente tem, vamos dizer assim, praias maravilhosas. Nessa época do verão, não é? Os passeios de barco, não é? Vamos dizer assim, o convívio. Acho que sim. Vermelho. Então, compartilho isso com minha esposa, que ela também gosta, né? Então a gente... Isso aí já foi em Natal, não é? Ali naquela parte do Chapadão. Sim. Então, a praia, o mar, assim, me revitaliza muito. Traz muita paz. E como o Luiz Antônio disse, a gente precisa desses momentos para a gente se refazer, né? Porque a jornada é longa. A gente, muitas vezes, tem as nossas tristezas na profissão, não é? Porque às vezes, vamos dizer assim, os procedimentos, as condutas, elas não atingem o que a gente imagina que deseja que atinja, e a gente sente muito. Sim. Não é? Tem as vitórias também, é claro, mas a gente precisa realmente desses momentos para ter essa saúde mental que a gente comentou aqui, né? Para a gente higienizar a nossa mente e a gente se preparar para continuar, não é? Essa missão, não é? Com
não é nada extraordinário, quer dizer, o médico tem uma missão, você como jornalista tem sua missão, todos nós temos uma missão naquilo que a gente faz, executa, e o importante para executar essa missão é a gente estar bem. Estar bem, né? Ter bons hábitos. Perfeitamente. Falando em bons hábitos, me remete a outro ponto da nossa conversa aqui, que é sobre dietas e remédios. Né? Porque no início desse ano, o fabricante do medicamento Ozempic anunciou que esse remédio ele poderia faltar nas farmácias. Ele que é utilizado para tratamento de casos de diabetes tipo 2, não controlada, e ele também é usado, e aí eu quero falar sobre esse comportamento, por pessoas que tentam emagrecer, que querem emagrecer a todo custo, enfim, embora não tenha aí uma vamos dizer assim, uma aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E nem recomendação em bula, né, com relação aí para a obesidade. E aí eu quero falar com vocês, particularmente agora, sobre esse tema, os riscos desses medicamentos. É utilizado sem uma indicação, sem uma orientação profissional médica e de forma assim, às vezes a gente diz assim, não, mas é proibido, mas a gente sabe o que acontece. E a gente está aqui para conscientizar quem vai para o proibido, não é? A gente sabe quem está vendendo, quem está comercializando determinadas situações, poxa vida, está cometendo um baita de um equívoco, mas quem procura, se você se enquadra nessa situação, nesse comportamento, preste atenção no que eles vão falar agora. Me contem sobre essa utilização de medicamentos de forma exacerbada, de forma sem orientação nenhuma. O que pode acontecer? Olha, é muito temeroso. Eu acho assim que a gente, aproveitando o início da nossa conversa, quando a pessoa está diante de um quadro de sobrepeso, de obesidade, ela deve procurar inicialmente um médico, até, né, para dentro daqui que Luiz Antônio conversou, para saber realmente se ela está dentro desses parâmetros ou ela tem um excesso de massa magra, né, e que ela está fora dessa curva, né? Mas a partir do diagnóstico de obesidade, sobrepeso, de comorbidades que muitas vezes podem estar presentes, né? Diabetes, hipertensão, gordura no fígado, né? Então, essa pessoa precisa de uma orientação, né? Médica e compartilhada com uma nutricionista. Né? Existem também profissionais que podem fazer uma abordagem, vamos dizer assim, até inicialmente, vamos dizer assim, mais individual, que seria o nutrólogo, também poderia ser visto. Eu também gostaria de salientar que já existem nutrólogos para crianças, viu, Lina? Já tem, para você ver como a questão da obesidade, como a gente está aqui comentando, ela Sim. realmente está infantil, está muito preocupante. Então, a partir dessa abordagem, ela ter uma orientação em relação à mudança do hábito alimentar, que isso é o ponto mais importante no tratamento da obesidade. Sim. É a mudança do hábito. A atividade física, ela é importante, mas não é mais importante do que a questão da alimentação. A alimentação é o ponto crucial. E a partir daí, né, caso em situações já, vamos dizer assim, bem específicas, se é uma pessoa que tem uma comorbidade, que precisa de uma intervenção para se ter uma resposta mais rápida, ou já obesidades no grau 1, grau 2, não é? E eu não falo assim grau 3, porque eu vou deixar mais para Luiz Antônio falar nisso, porque aí, quando um paciente chega em obesidade grau 3, a alternativa, a princípio, mais interessante é a abordagem cirúrgica. Sim. Dessa, né? Então, embora, eu queria ressaltar também que eu já vi poucas pessoas, mas já conheci algumas pessoas que que conseguiram sair de uma obesidade grau 3, que é a mais avançada, essa que ele mencionou com o IMC acima de 40, né?
conseguir perder 40 quilos. Já vi isso só com a mudança do hábito e com a atividade física. Mas a gente está falando aqui, vamos dizer assim, de um contexto, vamos dizer assim, mais abrangente, né? A gente não está falando das exceções. Então, aí se discute realmente com o paciente a perspectiva dele de usar uma medicação. E dentro dessas medicações, as mais indicadas são esses análogos do GLP-1, não é? E isso usado de uma forma parcimoniosa, de uma forma, vamos dizer assim, gradativa, porque você pode ir aumentando a dosagem, que é a posologia desses medicamentos, para se chegar naturalmente àquilo que se deseja. Né? Esses medicamentos, eles têm também, como o Luiz Antônio mencionou, eles têm uma capacidade de promover uma redução de 10 quilos num período de 8 a 12 meses, alguma coisa dessa natureza. Mas, mais do que isso, né? A importância de um novo estilo de vida, aí a abordagem da questão emocional também entra nesse aspecto, que às vezes precisa até de um acompanhamento de um psicólogo, ou de uma psicóloga, né? Sim. Ou de um psiquiatra, quem sabe, né? Mas, quando se parte para essa medicação, se tem que também se conscientizar que esses medicamentos, eles podem ter efeitos adversos. O mais comum deles é o enjoo. Muita gente não consegue usar porque fica muito enjoado, nauseado. Um outro aspecto que essa medicação pode promover, porque ela retarda o esvaziamento do estômago, retarda os movimentos tanto do estômago como do intestino também, é a mudança da flora intestinal. A mudança da flora intestinal, que a gente chama de disbiose, a disbiose pode levar a quadros de diarreia, né, de uma diarreia, né, no uso prolongado dessas medicações. E, mais recentemente, a Associação Britânica de Medicina ressaltou a preocupação com alguns casos de tentativa de suicídio em pessoas que estavam usando esses análogos do GLP-1. Certo? Então, é uma medicação que assim, é um recurso extraordinário, não só no controle da glicemia, mas também no controle do peso, mas tem que ser usado por um período de tempo, sob supervisão médica e por um tempo determinado. Então não se pode naturalmente acreditar que a solução para aquele problema, no caso do sobrepeso ou da obesidade, é aquela medicação. Aquela medicação ali vamos dizer assim, é um coadjuvante nesse processo. Mas ela não pode ser a essência do tratamento. Além do consumo de medicamentos, a gente vê de forma muito corriqueira as pessoas procurando dietas na internet ou fazendo aqueles jejum intermitentes e, aleatoriamente, sem ter uma orientação. E isso, até que ponto esse comportamento, doutor, ele também pode prejudicar essa saúde? Linda, a gente vive sob a ditadura da beleza, né, Linda? Então, é muito comum, né, que homens e mulheres, antigamente eram só mulheres, mas hoje a gente vê homens e mulheres em busca, vamos dizer assim, do corpo ideal, do corpo perfeito, não é? E aí, com o acesso que se tem hoje à internet, e no YouTube, tem vários, né, sites, né, vários vídeos falando sobre questões de dieta, etc. Eu acho particularmente muito temeroso, porque a dieta é uma coisa muito pessoal. A dieta, vamos dizer, que serve para mim, não servirá para você, não servirá para Luiz Antônio. Então, a dieta ela tem que ser orientada por um médico que tem a capacidade para isso, né? Um endocrinologista, um nutrólogo, ou por uma nutricionista. Não é? Porque aí vai avaliar você, vai saber naturalmente de suas maiores ou menores necessidades,
se você tem alguma doença e isso pode ser abordado. E quanto ao jejum intermitente, isso assim não tem se mostrado, vamos dizer assim, um caminho dos mais aceitáveis dentro das práticas médicas para a questão da redução do peso. Uhum. Por mais assim que seja encantador no primeiro momento, mas sabe-se que a médio e a longo prazo as pessoas não conseguem manter a questão da redução do peso ou do próprio peso que adquiriu com esse tipo de prática, porque ele interfere no ritmo circadiano que existe no nosso organismo. A gente, desde cedo, a gente foi educado para ter um café da manhã, Sim. um almoço e um jantar. Para você ter uma ideia, faça essa observação. Quando chegar a hora de uma refeição, pode prestar atenção que minutos antes, sua boca vai começar a acumular saliva, porque o seu organismo já está preparado para fazer uma refeição. Então, interferir nesse ritmo, certo? Isso pode trazer, naturalmente, desdobramentos, sobretudo na questão da produção de hormônios gastrointestinais, que não serão muito interessantes para o nosso organismo. Doutor Luiz Antônio, antes da gente finalizar, queria que o senhor falasse 2 pontos. Primeiro, sobre a cirurgia bariátrica, a quem ela é indicada. E como é que está a realidade aqui na Paraíba para a realização desse tipo de procedimento? Bem, a cirurgia bariátrica ela é um procedimento que ele se solidificou ao longo dos últimos 20 anos. Então, no Brasil, o grande pico de início foi entre 97 e 98, e a disseminação, vamos dizer, em todo o Brasil, seja do Oiapoque ao Chuí, no início da década de 2000. Então, naquela oportunidade, para você ter uma ideia, a taxa de mortalidade aceitável era de 5%. Ou seja, operavam 100 pacientes, morriam 5. Isso era a taxa daquela época. Começamos no Brasil com cirurgia aberta. Era uma cirurgia em que tinha uma morbidade maior. Então você tem uma invasão à barriga, já tinha 30%, 40% de taxa de hérnia incisional, um paciente muito obeso, então isso facilita ter hérnias e outras complicações inerentes à curva de aprendizado. Então foi uma cirurgia que ela começou a ser feita e nessa época se aceitava dessa forma. Hoje em dia a gente tem taxa de mortalidade de 0,3. Nossa. 0,3. Ou seja, é quase a mortalidade de uma cirurgia corriqueira de vesícula. Vesícula tem 0,1. Então, a cada 1000 morrem 3. Cada vesícula parece uma cirurgia simples, mas não é. A cada 1000 morre 1. Então, é uma cirurgia com um porte muito maior e a curva de aprendizado mudou. Então, os pioneiros tiveram o ônus e os bônus, tá certo? Então, hoje em dia tem residência de cirurgia bariátrica. Quando a gente começou a operar, a gente ia vendo alguém que tinha feito na frente e ia tentando seguir aquela escola. Então, hoje em dia, a gente tem uma cirurgia extremamente segura, extremamente eficiente. Por outro lado, entender que a obesidade é uma doença multifatorial que não tem cura. Então, o indivíduo que faz uma cirurgia bariátrica, ele faz, a princípio, com critérios médicos. Infelizmente, como qualquer profissão, a gente tem coisas erradas. Sim. Tem gente operando com 29 de MC, tem gente operando com 31 de MC e achando que isso é uma boa coisa. Então, esses critérios não são nacionais, eles são mundiais. Então, não é uma cirurgia estética. Infelizmente, o culto à beleza, ele existe. Então, é uma coisa muito séria. Então, o uso de medicamentos de forma indiscriminada, o remédio que você acabou de falar, ele é muito bom, porque ele é eficiente. Mas, infelizmente, para o período de uso, teoricamente, zero jogo. Então, ele pode servir de ponte para o indivíduo que vai
tentar começar a fazer as coisas que ele deveria já ter feito há muito tempo, mas uma coisa, você pega um paciente com 34 de MC, ele vai ter dificuldade para fazer atividade física, ele vai ter dificuldade para uma série de coisas, mas ele tem que juntar e entender que ele tem que se dedicar ao processo. Sem isso não vai para canto nenhum. Então, do ponto de vista prático, cirurgia bariátrica, ela não vai curar a doença obesidade, mas há pacientes que precisam ser operados. Então, os pacientes que têm mais do que 40 de obesidade, de excesso de 40 de MC, eles têm indicação clássica em todo lugar do mundo. Porque a taxa de recidiva do peso é extremamente alta. O estudo inglês, ele chega a colocar que a medicina inglesa, ela chegou a remunerar o paciente com 100 libras esterlinas para ele ir no psicólogo, nutricionista. E esse trabalho acabou com 4 anos. Então, para eles foi a maior decepção. Foi o último país a reconhecer cirurgia bariátrica como um terapêutica para obesidade mórbida. E eles chegaram à conclusão que a chance de uma pessoa que passa de 40 voltar a ter um peso abaixo de 28 é 1 a cada 670 pacientes. Como é que você vai propor um tratamento que vai dar errado para 669? E como você vai identificar esse bendito que dá certo? Então, infelizmente, cirurgia bariátrica acima de 40, não há dúvida da indicação. Entre 35 e 40 de MC, associada a alguma doença séria, que a mais frequente é a hipertensão, a mais grave, diabetes, a terceira muito ruim, dislipidemia, quando altera colesterol e triglicéridos, e a quarta, que é um grande vilão, chama-se apneia do sono. E quando junta com a obesidade, isso chama-se pêntade da morte, que é obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia e apneia do sono. Então, a doença metabólica ela é muito mais grave, e com isso vocês que são mulheres são agraciadas com o homem lá de cima de não ter tanto problema. Então, gordura de mulher dá menos doença. Portanto, nós temos 18 viúvas para um coitado de um viúvo. Que essas daí enterram 2, 3 e às vezes 4. Então, gordura de homem mata. Porque é gordura central, visceral. Essa é muito mais grave. Então, eu tenho pacientes gravíssimos com 33 de MC. São diabéticos, hipertensos, sequelados de AVC. Então, esses pacientes que têm uma doença extremamente grave, cabe uma cirurgia metabólica entre 30 e 35. Não é uma cirurgia estética, pelo amor de Deus, e jamais deveria ser indicado como uma cirurgia, entre aspas, para perder peso. Só que, infelizmente, o culto à obesidade faz isso. Então, você tem, sem dúvida nenhuma, um viés muito grande no meio dessa história. Mas o clássico é, acima de 40, todos os pacientes. Acima de 35, com menos de 40, associado a uma doença. E para ser operado entre 30 e 35, tem que ser um caso extremamente grave. Não é qualquer diabetes, não é qualquer coisa. Tá? Então, infelizmente, a gente tem um padrão, e esse padrão deve ser seguido do ponto de vista ético em todos os locais. Muito bem. Bom, muito obrigada pela presença, pela participação, pelo papo, né, de vocês aqui. Foi muito enriquecedor. Tenho certeza que quem está assistindo teve aqui várias orientações para cuidar mais da sua saúde. Sejam sempre bem-vindos, viu? E até a próxima. Com certeza, estamos à disposição. Satisfação estar aqui com você e com o Luiz Antônio. Da mesma forma, Heraldo. Obrigada a vocês, obrigada a você que está aí acompanhando esse bate-papo e que está sempre interagindo aqui com a gente no portal Unimed. Continue participando, continue mandando a sua dúvida ou sua sugestão, assistindo os outros episódios também. Seja sempre muito bem-vindo. Tem o nosso Instagram também, que por lá você também pode conversar com a gente através do @Unimed João Pessoa. É isso, gente. Mais uma vez, a gente está aqui vencendo e trazendo o nosso propósito, que é promover a vida cuidando da saúde das pessoas. Até o próximo episódio, tá? Tchau, tchau.